Graça e paz a todos vocês, que Deus venha abençoar a vida de todos de uma forma assim, extraordinária. Vamos fazer a leitura de Levítico 4, o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca de que não deve fazer contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue daquele sangue, espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto. Que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que abre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Boa tarde! Primeiro tópico: o sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, e foram culpados. E o pecado em que se pecarem por notório, então a congregação se oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E aquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e de todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E fará este novilho, como se fez ao novilho da expiação, como lhe fará o sacerdote, por eles fará expiação, e lhe será perdoado o pecado. Depois lavará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, expiação do pecado da congregação. Segundo tópico: o sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar, e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que não deve fazer, e assim for culpado.
Ou se seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mácula ou sem mancha. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação de pecado é. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote, por ele fará a expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Terceiro tópico, o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim se for culpado, ou se seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea. Uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado, porque pecou. E porá sua mão sobre a cabra da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua força trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará por expiação por pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por ela, fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o seu pecado. Graças a Deus, mais um capítulo lido. Graças a Deus, Levítico 4. Que Deus abençoe a vida de vocês, Marcelo, esse usuário, Maria, todos aqueles que seguem a live, muito obrigada. Que Deus venha dar graça de cada dia, proteção de cada dia e que venha abençoar vocês abundantemente.